Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia e audiência aí ao longo da nossa programação e lembrar que a sua participação aqui no Saúde Agora é sempre muito importante. Então, antes de falar sobre o nosso tema e apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu quero lembrar o número do nosso WhatsApp. É esse que já está aparecendo no seu vídeo, deixe ele anotado aí no seu celular e sempre que tiver alguma sugestão, manda para cá que a nossa produção vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas para você. Agora sim, vou te apresentar quem é o médico que já está aqui na tela comigo. Ele é o Dr. Gleison Guimarães e é pneumologista. Ele vai falar um pouquinho sobre aquele excesso de sono que muita gente tem durante o dia. Ter sono porque está muito cansado, essa vida corrida, essa agitação, até que é normal, mas ter muita sonolência nem sempre aí é sinal de cansaço. Pode ser então um sinal de alerta do corpo, pode estar pedindo socorro. Quem vai explicar melhor isso é o médico, então, mas antes de mais nada, Dr. Gleison, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Agora e falar desse tema aí que eu acho que interessa muita gente, viu? Então, muito obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço a participação. E é um tema realmente muito frequente, né? Uma queixa muito comum nos consultórios médicos, né? Nas conversas mesmo informais. A gente falou agora nessa abertura, né, do Saúde Agora, que muita gente, eu acho que essa vida corrida, né, vai para lá, vem para cá, essa jornada dupla, tripla, né, que muita gente leva, trabalha muitas vezes em 2, 3 empregos, depois tem que cuidar de casa, de filho, acaba ficando exausto e o sono aparece. Até aí, quando está cansado, ter sono durante o dia é considerado normal. Isso, na verdade, a gente precisa, antes de qualquer coisa, definir o que é sonolência excessiva diurna e o que é cansaço físico, né? O cansaço, com repouso, você tem um total retorno, né? Uma total melhora disso. Agora, a sonolência excessiva diurna, não. A sonolência excessiva, muitas das vezes, o que acontece é que mesmo com o sono, você continua com a mesma queixa de sonolência. Então, o cansaço, ao escolher o repouso, né, e descansar, você consegue ter essa resposta positiva. Aquelas pessoas que têm sonolência excessiva diurna, muitas das vezes não melhora mesmo depois de ter algumas horas de sono numa noite que, a princípio, eles acabam achando como sendo normal. Essa sonolência, a gente está falando aí, ela sente muito sono. Quais são os sintomas? Tem mais além desse sono, doutor? A sonolência excessiva diurna é uma queixa extremamente frequente e tem inúmeras causas que explicam essa sonolência excessiva. É claro que a gente primeiro tem que pensar como a principal causa de sonolência excessiva durante o dia de uma noite que não foi reparadora. A gente precisa entender que o sono ele deve ser contínuo, ele deve ter profundidade, ele deve ter regularidade e ele também precisa ter uma quantidade adequada. Então, não é somente a qualidade de sono que importa, nem somente a quantidade de horas de sono que importam. É um conjunto de características que vão fazer com que a gente tenha realmente essa questão do sono reparador. Um sono fragmentado, seja por causa de ronco, seja por causa das apneias, seja por conta de ranger de dentes e bruxismo, seja por conta de movimentos periódicos de membros, né, movimentos de pernas, movimentos de braços, como nos distúrbios motores do sono, e a própria insônia, ou mesmo trabalhadores de turno, ou as pessoas que realmente dormem menos do que o preconizado para o seu cronotipo, para a regra do sono, que é de 7 a 9 horas por noite, essas pessoas poderão ter essa queixa de sonolência durante o dia. E aí, doutor, como que faz? Foi feito todo esse diagnóstico, a pessoa foi detectada aí com esse excesso de sonolência, né? Como que faz? Existe tratamento, existe remédio para ela ficar acordada ou não? Tem que tratar para ela poder ter esse sono reparador? O mais importante de tudo é, primeiro, a gente definir o diagnóstico de sonolência excessiva.
né? Então, existe uma tabela bastante simples, que na verdade é uma escala, a escala que a gente chama de sonolência de Epworth. Essa escala, ela pode graduar o número de pontos que você vai responder como a chance de cochilar em determinadas situações mais monótonas. Então, se você alcança uma chance de cochilar maior do que 9 pontos nessa escala de sonolência de Epworth, você define o diagnóstico de sonolência excessiva diurna. Uma vez feito esse diagnóstico, a proposta é a gente sempre buscar a causa desse sono exagerado de dia, né? Então, como eu falei, podem ser questões relacionadas ao próprio sono, a qualidade e a quantidade das horas de sono, mas também pode ter a ver com questões de doenças crônicas, né, como pacientes que tenham doenças pulmonares, doenças cardíacas ou outras doenças que fazem fragmentação do sono, podem ser por conta de anemia, né, e um não tratamento adequado dela, ou mesmo deficiência de algumas vitaminas, ou seja, várias questões podem corroborar com o diagnóstico de sonolência diurna. E é muito importante, ao invés de buscar sempre medicalizar, ou seja, sempre buscar um remédio milagroso ou uma fórmula mágica para que a gente consiga resolver a questão da sonolência, a gente buscar a causa, que é exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, em busca da causa, a gente consegue atuar de forma muito mais assertiva, muito mais direta, com a causa exata daquilo que está me gerando a sonolência durante o dia. Doutor, o senhor falou aí sono fragmentado. Uma curiosidade, o paciente à noite, ele percebe que ele está tendo determinados casos aí, que ele está tendo esse sono fragmentado, ou ele acaba nem percebendo, ele tem esses momentos de que ele desperta e já volta a dormir, e por isso ele acorda tão cansado, ainda com sono? A gente tem que sempre diferenciar, enquanto médico do sono, fazer com que as pessoas entendam realmente, essa pergunta é bastante interessante, o que é o sono fragmentado? Porque eu despertei durante a noite, precisei ir ao banheiro, ou precisei atender meu filho que chora ou que despertou à noite. Ou seja, uma coisa são os despertares do sono, outra coisa são os microdespertares. Os microdespertares ou despertares breves acontecem a nível de eletroencefalograma, que a gente consegue evidenciar no exame do sono, que se chama polissonografia. Esses despertares breves ou microdespertares, eles acontecem por conta de ativação na córtex cerebral, por conta de alguma questão que seja um barulho lá fora, que seja alguém que se mexe do nosso lado na cama, ou mesmo alguém que acendeu a luz, ou o ronco da própria pessoa, ou o ranger de dentes, como eu já falei, ou, né, os movimentos de perna. Então, esses despertares pequenos que são visualizados no eletroencefalograma do sono, no exame de polissonografia, é que geralmente são os grandes responsáveis por despertares que a gente não se lembra. Então, pela manhã, eu não vou me lembrar desses microdespertares, porque isso acontece a nível cortical, né, do meu córtex cerebral, e a gente só consegue identificar isso através da polissonografia, que é o exame do sono. Então, a pessoa fala, não, eu dormi a noite inteira, mas eu acordo muito cansado, eu acordo com muito sono, parece que eu não dormi. Essa geralmente é uma grande pista de que pode até haver despertares maiores com a retomada de consciência. Ah, eu acordei 3 vezes à noite, porque eu fui ao banheiro ou por outra coisa. Mas os microdespertares, geralmente, eles não são sentidos, né? Eles não são referidos pela própria pessoa. Doutor Gleison, agora o que me chamou a atenção é que várias doenças podem estar relacionadas, né, a essa sonolência que acontece durante o dia. Sim, exatamente. Não somente os distúrbios do sono vão ser responsáveis por sonolência durante o dia, né? Mas outras doenças crônicas, uso de algumas medicações também podem induzir esse rebote de sono durante o dia. Então, às vezes, uma medicação utilizada para alergia, às vezes, medicações usadas para ansiedade, ou mesmo para quadros de depressão, ou mesmo para outras condições clínicas, também podem induzir uma sonolência excessiva durante o dia, sem contar com aquelas pessoas que têm uma doença pulmonar, né? Por exemplo, no caso da asma, em que as pessoas podem ter em crise
vários despertares durante a noite, impossibilitando um sono reparador, ou mesmo outras doenças, como doenças cardíacas, em que a pessoa tem dificuldade para dormir, né, e deitar numa posição adequada, então dorme mais sentado por causa da falta de ar, porque acorda muitas vezes à noite para ir ao banheiro, por exemplo, como nas mulheres e homens de maior idade, por conta da próstata, no caso dos homens, ou por conta de questões locais, né, nas mulheres, por conta da bexiga, né, e de toda a bexiga neurogênica, que também pode acontecer em outras doenças neurológicas. Então, de uma forma geral, tudo que fragmenta muito o sono vai poder responder com um dia pior. E o nosso dia vai dizer para a gente como é que vai ser a nossa noite, da mesma forma, as nossas noites vão dizer como serão os nossos dias. Por isso, a gente precisa muito buscar sempre um sono de muito boa qualidade. Doutor, é como se fosse um ciclo, então essa pessoa teve um péssimo dia, tá aí morrendo de sono, tá exausta, não adianta, mesmo ela querendo dormir cedo, achando, fazendo toda aquela rotina do sono, um ambiente tranquilo, ela não vai ter essa noite restauradora. Exatamente. Então, a gente precisa buscar, por isso que é muito importante, como falávamos, da importância de se fazer o diagnóstico correto da causa dessa fragmentação do sono, dessa interrupção do sono muito frequente, ou mesmo daquelas condições que podem interferir sem depender da gente, né? Porque às vezes é um ambiente externo que não é tão adequado, às vezes é uma temperatura que está mais alta, às vezes é a luminosidade do quarto, ou às vezes é alguém falando sempre, ou uma televisão ligada, que também vai interferir na fragmentação do sono, vai gerar os micros despertares que a gente estava comentando, fazendo com que esse sono não seja tão reparador e a gente fique sempre muito mais na penumbra do sono superficial e não consiga atingir o sono profundo, que é tão importante para que a gente tenha uma qualidade de vida adequada. Fazendo esse diagnóstico, né? Se for alguma doença, se descobre que tem essa causa, aí vai fazer o tratamento adequado, essa pessoa vai conseguir, doutor, ter uma noite tranquila? Como que é feito esse diagnóstico, esse tratamento aí? A gente sabe que cada caso é um caso, mas normalmente o que o senhor vê aí de maneira geral? Geralmente, quando a gente consegue entender a causa dessa sonolência, a gente tem um resultado muito mais positivo. A gente consegue ser muito mais, né, direto, assertivo na questão que realmente incomoda ou que preocupa. A gente não pode esquecer de lembrar que algumas causas de sonolência não são tão comuns, mas que a gente precisa falar sobre elas também, até para que quanto mais pessoas tenham esse diagnóstico, recebam esse diagnóstico corretamente, a gente consegue reduzir o número de pessoas que sofrem por sonolência diurna. Então, a gente tem outros distúrbios do sono, por exemplo, como a narcolepsia, que é uma doença bem menos comum, mas que também vai gerar ataques de sono durante o dia, pode gerar paralisia do sono, a pessoa acorda sem conseguir se mexer, por conta de ainda despertar na fase do sono REM, em que a gente não tem o tônus muscular para conseguir falar, para conseguir se movimentar, por exemplo. Então, a narcolepsia é uma doença que também causa sonolência. Os distúrbios de ritmo circadiano, a síndrome de atraso de fase, a síndrome de avanço de fase. O atraso de fase é muito interessante, porque os adolescentes geralmente têm essa apresentação, e aí eles acabam indo dormir sempre mais tarde, mas precisando, por isso, acordar mais tarde, só que não consegue porque tem a rotina diária de vida, que precisam despertar mais cedo, e aí começam a ter um tempo de sono bem menor do que aqueles que é preconizado. E aquele tempo de sono muito menor faz uma privação crônica que também vai interferir negativamente e causar sonolência. Então, uma série de outras questões, como a própria hipersonia idiopática, que é uma outra doença do sono, um outro distúrbio do sono, que a gente não consegue detectar a causa dessa sonolência diurna, também precisa ser pensado nos pacientes que têm queixas de sonolência excessiva diurna. Doutor, quando a gente fala em sono, o senhor deu o exemplo aí dos adolescentes, mas desde bebezinho, né, precisa ir trabalhando e verificando, né, e cuidando da qualidade do sono do bebê, conforme a criança vai crescendo também, e cuidando dessa qualidade do sono, entendendo como que funciona.
Perfeito. A gente precisa não só entender como funciona cada um, e aí, para isso, a gente também tem algumas definições bem específicas com relação, por exemplo, a cronotipo. E o que seria o cronotipo? O cronotipo, a gente consegue dividir a população em vespertinos, que são pessoas que geralmente funcionam melhor no fim do dia e por isso dormem mais tarde e tendem a acordar mais tarde. Essa população de vespertinos é uma população que acaba tendo maior risco de distúrbios do sono de uma maneira geral. Eles têm mais insônia, eles têm mais queixas de sono. A gente tem os matutinos, que, pelo contrário, são aquelas pessoas que funcionam muito bem pela manhã cedo, né? Então acordam muito bem, são muito ativos durante a manhã, mas à medida que o dia passa, eles perdem um pouco mais dessa capacidade, né, de trabalho, capacidade cognitiva. Então, toda essa questão que é bastante interessante. Então, primeiro, entender se eu sou matutino, intermediário ou se eu sou vespertino. Isso já às vezes se manifesta na pequena infância. Perceber também se esse indivíduo, essa criança, esse adulto, eles têm um hábito de sono que faz com que a gente consiga entender que é um dormidor curto, ou seja, ele fica bem dormindo 6, 7 horas. E aquelas outras pessoas que, pelo contrário, se elas não dormem 9 horas durante a noite, elas acordam cansadas, têm sono de dia. Então, existem o dormidor longo, existem os dormidores curtos, e a gente precisa entender a dinâmica de cada organismo, até para decidir tratar ou não. Porque muita gente tem um sono de 5, 6 horas por dia e acorda bem, tem produtividade e não tem nenhum sofrimento por conta desse impacto de um tempo de sono que, teoricamente, não é o preconizado para a maioria. Então, primeiro, entendermos o cronotipo, entender as características individuais de cada um e, junto disso, a gente também respeitar muito a higiene do sono, né? Respeitar muito os hábitos do sono, respeitar a noite, respeitar a ausência de luz, entender todo esse mecanismo que faz com que os homens, à medida que a gente avance com relação à industrialização e toda essa questão do tecnoestresse, né, da resposta o tempo inteiro a estar ligado à mídia social, estar ligado ao WhatsApp, responder automaticamente às mensagens que recebe, faz com que a gente viva um ritmo muito mais acelerado, ritmo esse que também impacta muito negativamente, não só pela luz azul dos aparelhos, né, dos smartphones, mas também por conta de um hiperestímulo que a gente está se submetendo cada vez mais. Doutor, eu até quero aproveitar a sua participação aqui no Saúde Agora e falar de medicamento. A gente vê muitos medicamentos aí vendidos. Tem os remédios que ajudam a dormir, que a gente encontra muito fácil, né? E também tem aqueles que deixam a pessoa acelerada durante o dia, né? Ah, eu não dormi direito, eu vou ali, tomo um remédio, eu fico acordada, fico ligada. Isso tem que tomar cuidado. Sim, a gente está vivendo uma era que começou lá na era dos benzodiazepínicos, né? Então, assim, antes dos barbitúricos, depois dos benzodiazepínicos, e aí o mais comum, por exemplo, é o diazepam, né? Que foi uma das iniciais drogas que foram divulgadas nessa classe de terapia, que era muito utilizado para ansiedade, né, para os transtornos de pânico, para os transtornos de ansiedade generalizado. E aí isso acaba sendo aplicado na população, por exemplo, mesmo de forma autônoma, né, mesmo como decisões de automedicação, que acaba sendo muitas vezes, a imensa maioria das vezes, bastante prejudicial, porque são drogas que não são ilesas para o sono, são drogas que muitas vezes dão a sensação de que você vai dormir, mas que superficializam o sono, que trazem o sono para a superficialidade que não é interessante que a gente tenha durante a noite toda. E algumas medicações fazem exatamente isso. E esse cuidado que a gente precisa ter de encontrar a medicação ideal, e a gente tem sim avançado a passos largos com medicações mais seguras, mais eficazes, que não geram dependência, que não geram adição, né, que não geram essa coisa de que hoje eu uso uma dose de 1 miligrama e aí daqui a 3 meses eu vou precisar usar 2 miligramas, daqui a 6 meses eu preciso usar 3.
porque algumas medicações que agem no sistema nervoso central têm esse efeito de taquifilaxia, né? Ou seja, esse efeito de que a gente se acostuma com aquela dose e aí precisa de uma dose maior. Então, a gente tem medicações melhores, sim, mas o que eu quero chamar bastante atenção é que a gente não pode focar na busca por um remédio e um milagre, né? Um remédio que vai resolver todos os meus problemas, que vai me deixar bem de dia e vai me deixar, né, bem de noite. Não, a gente precisa focar na causa daquele problema. Senão a gente entra num ciclo vicioso de eu uso um remédio para dormir melhor à noite e eu uso um remédio para ficar melhor acordado de dia. Então, a gente precisa, de novo, chamar atenção para isso. Não é importante nem adequado que a gente busque remédio para dormir junto de remédio para acordar. Então, a gente precisa, sim, adequar hábitos de sono, viver uma vida melhor, uma alimentação melhor, se expor mais à luz do sol, estar mais fora de casa, principalmente nas manhãs. A gente precisa da claridade para dizer para o nosso corpo que a gente está acordado, até para que o nosso corpo seja organizado com todos os relógios biológicos que existem nele, que são quase 100 relógios que são dependentes do ciclo claro, noite, e do ciclo sono-vigília, para que esse ritmo biológico, esses ritmos biológicos me façam estar muito bem acordado de dia e estar dormindo muito bem à noite, sem precisar de substâncias que muitas das vezes acaba sendo prejudicial para a saúde de uma forma geral, dessa população que muitas vezes acaba se automedicando de forma errônea, né? Então tá aí o recado, né, doutor? Qualquer alteração, viu que está com esse excesso de sono ou até essa dificuldade para dormir, é procurar um especialista o mais rápido possível, não achar normal, né? Exatamente, assim, o normal é a gente acordar bem, ter um dia bom, com qualidade adequada, né, sem sono, sem cansaço, e dormir, e no dia seguinte se sentir reparado, porque o mais importante da nossa vida é a gente ter um equilíbrio entre as forças principais, né? E a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala de sono, a gente não pode deixar de falar do tripé essencial da saúde, que é um sono de boa qualidade, atividade física e uma boa alimentação. Esses três pilares fazem com que a gente projete muito a nossa saúde para um nível de qualidade muito maior. Tá aí então o recado do Dr. Gleison Guimarães, ele é pneumologista e ajudou a gente aí nesse momento, né, a entender a importância da qualidade do sono, um sono reparador para a gente acordar bem e ter um dia aí saudável. Doutor, eu quero agradecer a sua participação, a sua ajuda, que a gente entender esse assunto que é de interesse geral. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado. Então, mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando que o Saúde Agora está disponível na íntegra no YouTube, lá da TV Câmara Campinas. Quer compartilhar esse link, esse bate-papo com o Dr. Gleison? É muito fácil, vai lá no YouTube, então, da TV Câmara Campinas e manda para quem você quiser, porque sono, qualidade do sono, qualidade de vida interessa a muita gente. Lembrar mais uma vez o nosso número do WhatsApp, tem algum assunto, manda para cá que a gente vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas, assim como a gente fez hoje. A gente se vê então na próxima edição. Se cuida, tchau!